Eu sou Isabela, eu tenho 20 anos, eu sou do Maranhão, eu faço medicina em São Bernardo do Campo, na Uninove. Eu estou no terceiro período, eu fiz 2 anos de cursinho. O sonho era federal, né? Só que não deu. E aí acabou que para o FIES a gente precisa pagar com participação. E nessa faculdade lá em São Paulo não era muito alta, né? Era que cabia no bolso. E aí, por conta disso, eu acabei indo para lá, bem longe. Cheguei lá assim, sem saber de nada, meu Deus. Completamente diferente. Tipo, uma coisa que eu não planejei muito. Eu cheguei lá, aí eu fiz a matrícula, eu fui sozinha, nunca nem tinha andado de avião. Fiz a matrícula, depois voltei, resolvi as coisas na caixa, porque era fiéis, né? E depois voltei de novo com minha mãe. Aí a gente não conhecia nada, não sabia de nada. E foi assim, uns trancos e barrancos, mas deu certo. Agora já tem 1 ano e meio, e aí eu já tô mais acostumada. Mas foi bem difícil no começo. E hoje, você morando em São Paulo, fazendo medicina, tá no terceiro período, né? Sim, Como é que foi pra tu terceiro entrar em medicina? período. Foi dos seus pais, você morar longe? Como é que foi tudo isso? Conta aí essa história. Foi difícil, assim. Eu queria desde criança eu falava isso. Aí depois chegou no ensino médio, eu entrei numa crise assim, meu Deus, será que eu realmente quero isso? Ou é porque sempre falaram que era muito legal, era muito bom, e aí eu quero isso só por causa dos outros. Isso no cursinho até. Mas depois eu fiz terapia e tudo mais, e aí eu entendi, não, é isso que eu quero mesmo. E aí eu estava disposta a ir para onde eu passasse. Eu falava, se eu passar no Acre, eu vou. E aí, depois, quando veio o resultado do FIES e eu passei, eu fiquei, meu Deus, tipo, caiu a ficha, né? Eu acho que eu vou ter que ir. E acabou que deu tudo certo no fim, sabe? Eu gostei muito de ter ido, assim, foi um desafio, mas hoje eu não me arrependo. E estar em São Paulo é muito legal, porque lá tem muita oportunidade, sabe? De ir em hospitais muito grandes, conceituados, congressos, sabe? É muito legal de estar lá, onde acontece muita coisa. E foi uma forma de crescer. Eu conheci pessoas assim maravilhosas e tipo assim, meu Deus, eu sou muito agradecida por tudo isso. No começo foi difícil, mas hoje em dia eu estou muito feliz com tudo isso. Pra sair mesmo, se você tem aquele momento que a porta fecha e você fala assim, eu tô sozinho, e agora? Aham. No começo a minha mãe foi comigo, ela passou lá mais ou menos um mês, mas depois ela foi embora. Aí, tipo, eu percebi, eu falei, meu Deus, eu tô sozinha mesmo. E é muito longe, muito longe. De ônibus é 2 dias de viagem tranquilo. Caramba. Você entrou pra fazer medicina em São Paulo e quais foram as principais dificuldades que tu enfrentou nesse primeiro período? Porque você, além de passar em medicina, você ainda estava longe de casa, né? Não, fora isso de estar longe de casa, é muita coisa diferente, assim, as pessoas são diferentes, o jeito das pessoas, né? Porque eu moro numa cidade muito pequena aqui do Maranhão, e, sabe, lá tem muita mais diversidade de pessoas, as pessoas são mais livres e tudo mais, e aqui você encontra pessoas com um pensamento muito mais fechado, as pessoas são diferentes, né? Fora isso, também tem a saudade de casa, né? Eu percebi, assim, que meu pai e minha mãe, eles ficaram com o coração apertado, sabe? Eles tentaram disfarçar, mas eu vi que eles ficaram tristes. E aí você fica também com, tipo, com o coração apertado mesmo, de estar deixando eles e tudo. Você deixa a sua família, tudo que você já construiu, e vai para um lugar totalmente novo. Fora tudo isso, também tem a faculdade, né? O FIES, ele abre um pouquinho depois que a aula começa. E aí eu cheguei atrasada, eu cheguei dia 11 de abril, no primeiro dia de aula, e tipo assim, já tava, sabe, já tinha começado há tempos. E fora tudo isso, eu não tinha ainda casa para morar, eu estava num hotel com minha mãe super caro, e aí a gente tinha que achar a casa para morar, e tinha que resolver tudo isso rápido, porque cada dia que você ficava no hotel era mais dinheiro e foi muita coisa para resolver, sabe? E sem contar que, como já tinha começado as aulas, eu estava atrasada. E eram conteúdos relativamente difíceis, porque eu não tinha o ritmo da faculdade ainda. E tudo isso dificultou. Só que tinha muita gente do FIES que estava chegando atrasado também. E aí a gente se juntou como uma grande família. Eu achei um grupo maravilhoso que tem gente do Brasil inteiro, tem gente de Minas, tem gente do Sergipe, do Rio Grande do Norte,
do Ceará, do Nordeste todo. Todo mundo atrasado, mas estava todo mundo atrasado. Aham. E prova, e no final do semestre um monte de substitutiva. Tinha dia que era 3 provas, assim. Todo mundo surtando, mas todo mundo junto, então deu certo. Então, como é que tu lidou com isso? Tu não chegou a surtar, não? Porque nessa situação eu acho que eu chegaria bem pertinho. Ah, a gente deu uma surtada, assim, mas deu certo no final. Tipo, tinha que manter a calma, não tinha o que fazer. E me diz uma coisa, nesse meio de tempo todo, você tá no terceiro período, onde é que foi que entrou o currículo na sua vida? Foi ano passado, mais ou menos um ano atrás. Um ano atrás. Eu já tinha chegado em casa, e aí apareceu no meu Instagram uma propaganda do PPA, assim, você é estudante da área da saúde, quer fazer artigo e tal? Eu falei, opa, eu quero sim. E aí foi que eu fiz. Teve um curso, tipo, introdutório, alguma coisa assim, e aí eu assinei depois. E não me arrependo, viu, gente? Muito bom. Mas assim, É. no caso, se eu ver a temporalidade, você tinha acabado de chegar em São Paulo, estava no caos do primeiro semestre, estava Aham. no pico do estresse para fazer a prova de reposição e tu ainda entrou no PPA. Foi. Não, mas eu já tinha chegado em casa. Já, eu tinha acabado de chegar em casa. Em casa no Maranhão. Isso, no Maranhão. Tava Entendi. de No caso, férias. você resolveu realmente aproveitar as férias. Não muito, né? Porque eu tava procurando coisa pra fazer. Como um típico bom estudante de medicina. Aham. Não pode ver um tempo livre que já quer enfiar um estágio. Exatamente. Mas faz parte. Estudante de medicina tem esse perfil de ser bem workaholic, né? Mas me fala, depois que tu entrou no social, o que é que você já... Hoje você já sabe quantos pontos você tem no currículo, o que é que aumentou, o que é que mudou, Sim. assim, quais são as mudanças para você? Ele me ajudou a dar uma evoluída, porque antes eu não tinha nada. Nada, nada, nada. Até para entrar eu tentei entrar numa liga no segundo semestre e eu não tinha nada, assim. Eles falaram, o que você já fez, tal? E eu não tinha feito nada, até porque no primeiro semestre foi tão conturbado que eu não consegui fazer nada além das provas e das substitutivas. Aí, acho que foi em setembro, eu comecei a fazer as primeiras produções, que foi resumo simples. Eu fiz 2 resumos simples para o CONASAL, que é o primeiro congresso brasileiro online de pesquisas e inovação de saúde. Naqueles desafios que tem no PPA, né? Junta os grupos de pessoas que estudam lá e aí une os interesses, né? Que é de produzir. E aí eu fiz dois resumos. Depois eu fiz mais 4 resumos de um congresso internacional. O CIDSO, que foi em fevereiro desse ano. E também fiz mais um num congresso de emergência com as minhas amigas da faculdade mesmo. Mas a maioria que eu fiz foi dentro do PPA. Você não passou na liga por causa do currículo, foi isso? Eu acho que isso pesou para eu não entrar, mas eu também fiquei nervosa na entrevista, então pode ter sido isso também. Mas como assim? Assim, me fale mais sobre essa liga. Era o que você queria entrar? Era sobre o quê? Era a liga de psiquiatria. E aí eu tentei entrar nela porque eu queria ser psiquiatra, agora nem tanto. E aí não deu certo. Eu passei na prova teórica, mas na parte da entrevista eu não passei. Eles me questionaram sobre eu ter algum tipo de experiência, só que eu não tinha nada. E eu acho que isso pesou negativamente para que eu não passasse. Entendi, mas quando você acertou a quantidade de questões que precisava, mas quando foi na hora da parte de currículo e entrevista, não foi. Não foi. E aí foi. No começo desse ano a gente fez um artigo e aí estamos só organizando para publicar em alguma revista. E aí já estou envolvida na produção de mais 2. E aí, fé em Deus, vamos publicar todos. E me fala uma coisa, depois que você percorreu um ano da tua faculdade de medicina, o que é que aconteceu na sua vida que, tipo assim, você jamais imaginaria que acontecesse com relação à conquista sua mesmo dentro da medicina? Eu achava que era muito difícil fazer qualquer coisa desse tipo. Na minha faculdade, pelo menos, a gente fica meio perdido quanto a isso. Eu achava que era quase impossível. Só que aí depois que eu fiz os resumos, inclusive um deles eu fui chamada para fazer a apresentação oral. E aí, só de ter conseguido fazer a apresentação, para mim já foi o máximo, assim. Eu fiquei, nossa, eu fiz isso, caramba, eu consegui. Porque geralmente eu fico muito tímida com essas coisas. E deu certo.
Também eu fiquei muito orgulhosa de conseguir ter sido monitora no PPA, né? E aí eu já consigo ter uma pontuação legal no meu currículo para residência. E aí esse sonho, ele começou a ser mais palpável, sabe? Não foi uma coisa tão distante. E agora eu já dei alguns passos, sabe? E isso foi uma coisa que eu achava que ia demorar muito para conseguir, para chegar onde eu já cheguei. E tu conseguiu em quanto tempo? Foi menos de um ano, né? E isso porque eu ainda, demorei um pouco para realmente botar a mão na massa. Depois de adquirir o curso e tudo mais. Então, assim, um tempo mais ou menos, por exemplo, claro, comecei a assistir o curso X e aí eu consegui ter já resultado. O quê? Quanto tempo você consegue estimar? Eu acho que foi mais ou menos um mês e meio, assim. Mas dava para ser menos. É que eu tava tendo aula, né? Porque eu já comecei a ver as aulas num ritmo bem rápido até. E já entrei em um desafio de resumo. E aí eu já consegui fazer. Já conseguiu bater uma coisa que você nunca imaginou que iria fazer. E foi exatamente o primeiro que foi chamado para fazer a apresentação oral. Então já foi assim, meu Deus. E aí, como é que foi fazer a apresentação oral? Foi muito bom, mas foi tranquilo porque era congresso online, então foi mais suave, né? Foi o primeiro com Naete sobre sífilis adquirida. Era um perfil epidemiológico da sífilis adquirida no norte do Brasil. Aí eu fazia a descrição do perfil do ano 2011 até 2021. Aí eu elaborei um slide, fiz os gráficos e tudo mais. E aí expliquei lá na hora e deu tudo certo. Mas foi muito bom, foi uma experiência muito legal. Te fizeram pergunta? Sim, mas eu sabia responder, então foi tranquilo. E foi o que te perguntaram? Eita, agora eu não tô lembrando. Mas era alguma coisa sobre os dados, assim, como é que eu tinha feito, alguma coisa sobre a incidência, algo assim. Mas eu não tô lembrando exatamente a pergunta. E como é que foi terminar e dizer assim, meu Deus do céu, eu produzi um trabalho do zero? Eu fiquei, ufa, nossa, ainda bem, passou. Foi muito gratificante, ainda mais que foi o primeiro e já consegui uma coisa assim que eu achava que ia demorar muito, que eu ia ter que fazer muitos resumos para algum ser chamado para uma apresentação oral. E aí eu já consegui riscar esse negócio. Não risquei da minha lista totalmente, porque eu quero fazer muitas outras, mas já consegui fazer uma. Meu Deus do céu, que incrível. E meu, agora eu fiquei com uma curiosidade. Tu falou que tem um grupo de amigos muito forte aí no São Paulo, e eu não tô querendo alfinetar, lembrando, não estou querendo alfinetar, mas eu fiquei curiosa porque, assim, tem muita gente que tenta começar a construir o currículo sozinho. E por que você não tentou conseguir com eles sozinha? É que assim, eu tava bem no começo da faculdade, né? Então, eu já dei de cara com o curso. E aí, meio que ele já me amparou muito nisso. E aí, o que eu aprendo, eu passo muito para eles também, sabe? As coisas que eu descubro. Faço muita propaganda do curso também. Entrou pelo PPA mesmo, nunca chegou a tentar produzir com eles? Depois do PPA. E como é que foi, tipo assim, produzir num grupo que tem dentro do PPA e produzir fora? Você notou alguma diferença? Eu notei, porque no PPA, no desafio, todo mundo já meio que está sabendo o que se deve fazer. E aí, quando tem uma dúvida, pode ir lá nas aulas e ver e tirar a dúvida lá, né? Sem contar as lives que a gente tem durante todo o desafio. Então, a gente fica muito bem aparado. A gente não vai cada um só meio que trabalhando a sua parte. E com o grupo das minhas amigas, eu tive que meio que coordenar um pouco, sabe? Dividir as coisas e falar assim, gente, é assim, e cada um vai fazer isso e isso. Mas deu um pouquinho mais de trabalho. Mas deu certo também. E, Isa, deixa eu te perguntar, assim, você mora fora de casa, vive longe dos seus pais, né? Tem a parte do FIES, então você tem todo um gasto financeiro para se manter fazendo medicina, né? Como é que foi falar dos seus pais sobre entrar no PPA? Eu fiz uma propaganda muito boa, falei, mãe, eu preciso desse negócio, pelo amor de Deus. Eu fiquei muito empolgada com o curso, né? Eu queria, ainda bem, porque correspondeu às minhas expectativas. E aí, eles deram um jeitinho, porque não é tão caro assim, né? É uma coisa que cabe no bolso. E, vendo tudo que iria ser me ofertado, eu pensei até, nossa, tá até barato pro que o retorno que eu vou ter. Porque tem coisas que são meio que impagáveis, né?
Porque tudo que eu aprendi ali, se eu fosse sozinha, ia demorar muito para, sabe, ir de uma maneira mais manual, eu mesma procurando cada coisa. Ia demorar muito, então valeu muito a pena. Ele me deixa segura de certa maneira. Ele explica desde o começo, vai desde o básico até o avançado. Até por que é importante um artigo para a sua residência, até como montar um projeto de pesquisa, como que eu faço um estágio internacional, essas coisas assim, são um pouco mais difíceis, né? Ele alfabetiza você, que não sabe de nada, que tá perdido. Gostei desse tema, alfabetização, é legal. Você achou que ele realmente, tipo, te deu coisas que você levaria muito tempo? Sim, é que também eu era completamente perdida, né? Não sabia nem assim, os tipos de estudo, nem nada. Eu só sabia que eu queria fazer pesquisa científica e que era importante para mim. E as outras coisas? Tem outras coisas também que são boas. Por exemplo, teve uma palestra com o namorado da Clara, o Brilhante, né? Que eu gostei muito, de um médico recém-formado. Ele falou a perspectiva dele, os desafios que ele estava enfrentando. Então, não se restringe só a currículo. Tem coisas a mais. E aí, isso também é muito acrescentador. Nossa, você lembrou mesmo dessa palestra, né? Porque foi muito boa. Foi um dilema muito grande que ele ficou. Foi engraçado. Eu digo, você vai fazer assim, você tem que falar. Me diz uma coisa, toda vida que eu tenho uma conquista, eu mando sempre pra minha mãe. Como é que foi tu mandar o seu trabalho científico pra sua mãe? Ela chegou a ver ou ela não chegou a entender? Eu mandei pra eles não entenderam muito bem. Aí eu falei, não, mãe, isso é muito bom mesmo. Aí ela ficou, nossa, minha filha, parabéns. Postou no estado do WhatsApp dela. Mas foi muito legal. Eu falei, mãe, tá dando retorno naquele curso lá que eu falei pra senhora. E me diz uma coisa, tá um ano no PPA, né? Quanto tempo por semana você dedicava? Porque assim, tem gente que deixa de entrar no PPA porque diz assim, Clara, eu não tenho tempo, vai prejudicar o meu curso de medicina. Como é que tu organizava isso tudo? Geralmente eu deixava um tempinho do fim de semana. Na minha faculdade a gente tem um negócio chamado área verde, que é uma manhã ou uma tarde, tá? Durante a semana, durante os dias úteis, que a gente tem de folga. E aí eu costumava fazer alguma coisa relacionada ao PPA nesse horário, mas também dá para separar tipo uma hora no almoço ou no fim de semana também. Mas é super possível, de verdade, super possível de conciliar. Porque dos desafios, pelo menos, a gente tem um tempo. Tem a semana e aí você tem um número de tarefas. Como é tudo dividido, é possível você não fica tanto trabalho para cada pessoa. E aí você vai fazendo aos poucos e dá tempo. Tranquilo demais. Então, uma hora do almoço, batia ali a sua tarefa da... Durante a semana, dá para bater. E olha que eu tenho TDAH, então é possível. Eu sou procrastinadora de verdade. Cada hora fica melhor. Então, você entrou no PPA em um momento em que você estava mudando de cidade, lotada de coisa, TDAH. E eu não sabia que eu tinha TDAH, eu descobri esse ano. Assim, eu suspeitava, mas eu tive diagnóstico esse ano só. Mas, assim, o que foi que tu viu no teu dia a dia que você chamou mais atenção pra você? Pra eu achar que tinha TDAH? Aham. Não consegui prestar atenção na aula de jeito nenhum, por mais que eu quisesse. E desde criança, assim, tipo, sempre fui muito quieta. Ali eu ficava olhando pro professor, assistindo. Quem olha pra mim pensa, nossa, ela tá entendendo tudo, mas eu tô em outro planeta. Tá lá em Nárnia. E aí eu achava que TDAH era só quem era muito hiperativo, só que não é exatamente isso, né? E depois que eu descobri. E também na época do cursinho, eu tinha tireoidite de Hashimoto, né? Eu tava com hipotireoidismo. Então tudo isso dificultava muito a minha atenção, dá até sintoma depressivo e tal. Então, talvez esses dois fatores dificultaram muito o meu rendimento em casa e no Enem, muito, muito possivelmente. E aí a tireoide eu comecei a tratar em 2022, quando eu já tinha entrado na faculdade, e o TDAH foi só esse ano. Mas tudo isso
me puxou para trás. Só que ainda assim deu certo. Meu Deus, Isa, não, sério, parabéns. Não, de verdade, de coração, porque tu entrou na faculdade, conseguiu o FIES, conseguiu já isso tudo no seu currículo e, apesar de todas as dificuldades, sério, de coração mesmo, parabéns. Você foi muito... Obrigada. Você foi literalmente a verba do sangue no olho, né? Não importa, Foi. Não tem que ter, senão não vai não. tem que E eu ir tinha sido todo dia. muito sofrido de conseguir. Então, tipo, eu passei, eu tô aqui, então vai ter que dar certo. Com relação a toda essa situação hoje na sua universidade, você nota que depois do PPA tu estuda de um jeito diferente, organiza a sua rotina de um jeito diferente, ou acabou que você tá... Como é que você tá administrando isso na sua rotina hoje, o PPA na sua rotina hoje? Hoje eu consigo administrar ele bem, bem melhor. Porque antes, eu até fiquei assim, no começo que eu comprei esse curso, eu fiquei, meu Deus, eu comprei esse curso, eu tenho que usar ele, eu tenho que fazer ele valer a pena, mas aí como é que eu vou colocar ele na minha rotina? Eu consegui. Hoje eu estou mais acostumada, então quando eu estou em um desafio, eu consigo separar bem o meu tempo para fazer. Tipo, eu costumo pegar um fim de semana e faço, né? Na minha faculdade tem semana de prova, então tem umas 2, 3 semanas ali que fica meio aperreado por causa da semana de prova, mas depois fica mais tranquilo. Então, eu administro assim. Agora, eu nunca mais participei como aluna, eu estou sendo monitora. E ainda assim, dá muito certo, né? É uma horinha que você pega o celular e resolve, conversa com o pessoal, encaminha uma dúvida e dá certo. Desses 7 resumos que eu publiquei, que eu apresentei, não, que eu coloquei no congresso, 4 foi de uma vez, nas últimas férias. Então, foi num desafio só, tu já enviou e já conseguiu? Foi os 4. Então, e aí, desse desafio, tu já conseguiu a apresentação oral, já fez tudo? A apresentação oral foi daquele primeiro, que foi ano passado ainda. E assim, tu me falou que estava em São Paulo, que em São Paulo você tem muita oportunidade. Já teve alguma oportunidade em São Paulo que você conseguiu aproveitar por causa do seu currículo? Não, ainda não. Assim, eu estou atrás de uma iniciação científica, né, que é muito importante. Mas aí, lá tem congressos assim que são muito legais, da USP, da Unicamp, que se eu tivesse aqui no Maranhão, dificilmente eu iria conhecer. E tem, assim, profissionais, pesquisadores, que a maioria está em São Paulo, assim. Então, tá lá é muito legal por causa disso. Consegue acesso mais fácil, né? Não tem que pegar um avião. Coisa. Eu queria que você desse 2 conselhos. Eu queria que você desse um conselho para aquela pessoa que ela está indecisa, se ela entra ou se ela não entra no PPA. E eu queria que você desse um conselho para aquela pessoa que já decidiu entrar no PPA. O que é que ela poderia fazer para aproveitar melhor o programa? Então, seriam essas 2 orientações. Bom, para a pessoa que está indecisa se entra ou se não entra, é uma resposta só: entre, porque faz muita diferença. Se eu não tivesse entrado, de verdade, sem exageros, estou sendo muito sincera, eu acho que eu não teria feito nem a metade do que eu já fiz até agora. É muito legal estar dentro do programa, tem oportunidades, além de tudo que ele já oferece, tem a oportunidade de você ser monitor do programa, aí você ganha certificado como voluntário, de um programa voluntário, você aprende a montar o seu currículo, ele pega na sua mão, ele lhe alfabetiza. Se você não sabe de nada, tudo bem, você vai saber de tudo depois, porque ele vai do básico até o avançado. E para quem está dentro do PPA, eu digo uma coisa: que você veja as aulas e que você participe dos desafios, porque é nos desafios que você consegue fazer os trabalhos e você encontra pessoas que têm o mesmo objetivo que você, conhece pessoas do Brasil inteiro com esse mesmo interesse e isso ajuda muito. Você realmente vai concretizando as coisas aos pouquinhos. É isso, como monitora, a primeira coisa que você falou assista às aulas. Sim. Tanto que me pergunto, mas você já viu a aula tal do módulo tal? Então veja lá. Depois eu... Meu Deus, já tem tudo decorado. Isa, olha, de coração, eu queria, na realidade, te parabenizar pela sua garra de ter tido sangue no olho, realmente, e apesar de tudo, não desistir, né, de ter, principalmente, ter sido aprovada e ter topado a ideia de fazer medicina mesmo longe de casa e
ter se conscientizado o quanto antes de construir o currículo, mas mais importante que isso, tu ter vencido todas as barreiras do primeiro período, que tu foi muito guerreira, sério. Porque com toda a dificuldade que você Foi teve, muita coisa. prova, de morar fora, só quem mudou de casa um dia sabe o caos que é uma mudança. E ter que estudar e passar em prova, sério, você foi muito guerreira. E ter chegado agora, no terceiro período, com tudo isso que tu já tem no currículo, tenha 100% certeza que tem gente que tá no final do curso, não tem. Ah, obrigada, Clara. Então, Foi sério, muito bom. Muita coisa eu aprendi com o PPA. parabéns de coração. Então, um cheiro enorme e eu te vejo lá no PPA. Tá bom? Tá bom, obrigada, Clara. Foi muito legal.